Fase 12, item 12.1, síncopa. Lembra que falamos na aula sobre acento métrico, que a fórmula de compasso indicava onde uma nota teria uma acentuação métrica forte ou fraca? Você aprendeu, por exemplo, que num compasso 4x4, a acentuação métrica de cada tempo é forte, fraca, meio forte e fraca. Note que, quando existe a subdivisão dos tempos, por exemplo, quando cada tempo do compasso 4x4 é dividido por 2, cada tempo terá então um acento métrico forte e outro fraco, ficando da seguinte maneira: forte, fraco, forte, fraco, forte, fraco e forte, fraco. Essas acentuações métricas, como você já aprendeu, são naturalmente sentidas na música, sem a necessidade de haver a intensificação da dinâmica no som para diferenciar a acentuação forte da acentuação fraca. Com esses conceitos em mente, vamos agora aprender sobre a síncopa. A síncopa acontece quando um som é articulado no tempo fraco, ou parte fraca de um tempo, e se prolonga sobre o tempo forte, ou parte do tempo forte seguinte. Veja neste exemplo. Temos um compasso 4x4 com 4 semínimas em cada compasso. Se ligarmos a segunda nota, que tem acento métrico fraco, com a terceira nota, que é meio forte e sendo uma ligadura de valor, a acentuação métrica dessa terceira nota deixa de existir. Ouça o exemplo. Essa síncopa pode ser escrita também da seguinte forma, soando exatamente igual. Perceba que, na síncopa, o acento forte que deveria surgir é suprimido, deixa de existir. A síncopa regular é formada por notas que têm a mesma duração. Ouça o exemplo. Já a síncopa irregular é formada por notas que têm durações diferentes. Ouça o exemplo. E como se executa a síncopa? A nota sincopada deve ter uma acentuação diferenciada? Depende. Existem estilos musicais, como é o caso do jazz ou da música popular latina, em que há uma acentuação mais forte na síncopa, que é uma característica desse determinado estilo musical. Há também lições de métodos e composições em que o compositor deseja uma acentuação mais forte na síncopa. Então, ele coloca um sinal sobre a nota sincopada para que o intérprete acentue essa nota. Ouça esse exemplo.
Portanto, se for uma característica do estilo musical, ou se for solicitado pelo compositor, a síncopa deve ser acentuada. Mas e nos nossos hinos? As síncopas devem também ser acentuadas dessa forma? Não. Nos nossos hinos, por causa da poesia e do estilo sacro da nossa música, essa acentuação da síncopa iria descaracterizar tanto o estilo musical como também a acentuação das sílabas da letra, e por isso não devem ser acentuadas. Veja, por exemplo, o hino 261. Perceba que, na voz do soprano, temos síncopa em praticamente todos os compassos. Essa síncopa não deve ser acentuada, pois isso faria com que a Irmandade cantasse o hino de forma incorreta, falando "Vivo por Cristo, o bom Salvador". Isso não deve acontecer. Ouça um exemplo incorreto dessa síncopa sendo indevidamente acentuada. Da mesma forma, não se deve diminuir o som na síncopa para mostrar que ela está na parte fraca do tempo. Ouça um exemplo incorreto dessa síncopa com uma redução indevida da dinâmica. A forma correta para a execução da síncopa nos nossos hinos é manter a mesma dinâmica nessas notas, sendo que o acento métrico da síncopa será naturalmente sentido na música. Portanto, lembre-se de não aumentar e nem diminuir o som na execução da síncopa nos nossos hinos. Ela deve ser executada sem alteração de dinâmica.